Olá, eu sou Daniele Torres, eu sou diretora da Companhia da Cultura e a gente está muito feliz em receber vocês, professores de todo o Brasil, aqui no nosso projeto O Cofrinho Sabichão. O Cofrinho Sabichão foi um projeto pensado pela Companhia da Cultura para trabalhar o tema da educação financeira na sala de aula. Mas, como o nosso nome já diz, nós somos da cultura, né? Então, pensamos em fazer isso por meio do teatro, das artes cênicas, levando informação, conhecimento, de forma lúdica e muito alegre para as crianças desse nosso Brasil. O projeto é um projeto realizado com incentivo à cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e tem patrocínio de várias empresas que nos apoiaram nessa missão de levar essa peça por vários estados brasileiros. Nosso patrocinador principal é o Banco BV, temos também a mineradora Bemisa como nossa parceira, o Banco Pan e a Jaepel Papéis e Embalagens. Os nossos parceiros na criação um pouco desse projeto, né? Esse projeto também tem uma questão inclusiva e afirmativa. A maior parte dos profissionais que trabalham no Cofrinho Sabichão são pessoas pretas, e a gente tem a parceria do Instituto Diversidades nessa parte inclusiva e afirmativa, e temos a parceria com o Instituto Repartir, que trabalha também com a inclusão e com o apoio a estudantes de jornalismo, e é o Instituto Repartir quem faz todo o nosso trabalho de comunicação. Gostaríamos também de agradecer a todas as secretarias de educação e de cultura que têm nos recebido nos diversos estados onde estamos levando a nossa peça teatral. A peça acontece ao vivo, ali com cenários, figurinos, todo aquele esquema profissional, embora seja um teatro nas escolas, né, num ambiente não teatral. Mas a gente ficou com essa vontade de falar também com os professores, já que a gente criou o projeto pensando justamente nessa relação do fato de que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, solicitou, incluiu o tema da educação financeira nas escolas, e a gente sabe que ainda falta muita conversa, muita capacitação, muitas oportunidades para que os professores trabalhem esse tema de maneira mais profunda com seus alunos. Então, nós decidimos fazer duas coisas pensando nos professores. Uma cartilha, ou material de apoio pedagógico, que está disponível gratuitamente no site do nosso projeto, cofrinhosabichão.com.br. Lá você pode fazer o download, é um PDF absolutamente gratuito, cheio de dicas, preparado especialmente pela Andy De Santis, que é a nossa especialista e que vai também fazer essa palestra de hoje. Essas várias palestras que estão sendo oferecidas dentro do projeto são justamente uma oportunidade de uma aproximação maior entre a nossa especialista, que fez toda a consultoria sobre educação financeira para esse projeto, e os professores que podem ter, então, a oportunidade de tirar suas dúvidas ao vivo, mas resolvemos deixar gravado para que mais professores, mais pessoas possam acessar esse tema, já que é um projeto que tem sempre essa intenção de chegar no maior número possível de pessoas, ou seja, de ser democrático e acessível. Então, estamos aqui para ouvir a Andy De Santis, né? Eu vou apresentar a Andy para vocês e vou deixar vocês na companhia da Andy, que vai falar, então, sobre educação financeira nas escolas para todos. A Andy é educadora, autora e consultora de projetos nas áreas de educação econômica, sustentabilidade e consumo consciente. Pós-graduada em finanças pela PUC do Rio Grande do Sul, com extensão em psicologia econômica pela FIPECAF. É mestre em educação pela PUC de São Paulo e especialista em sustentabilidade pela FDC e marketing de serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em marketing pela Mackenzie e graduada em comunicação social pela ESPM.
Sejam todos muito bem-vindos ao Cofrinho Sabichão. Andy, é com você. Muito obrigada. Boa tarde. Olá, olá a todos. Muito obrigada, Dani, pela recepção, pela apresentação e pela oportunidade, acima de tudo, de me permitir estar contribuindo, colaborando com esse projeto tão lindo. Desde que eu vi o roteiro da peça, eu fiquei apaixonada pela forma como esse tema da educação financeira é tratado nessa iniciativa, porque ele está muito alinhado com os meus valores, com a forma como eu enxergo esse tema, e muito alinhado também com a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política de Estado criada em 2010, justamente para incorporar esse tema nas escolas. E aí, eu já trabalho com esse tema há mais ou menos 12 anos, e eu, ao longo dessa jornada, adquiri alguma experiência nessa área, então hoje eu vou aqui compartilhar algumas sugestões de atividades e alguns conteúdos que podem apoiar você, professor, você, professora, nessa jornada de incorporar esse tema na sua prática da sala de aula. Então, estou aqui compartilhando a minha tela, que é a capa, né, que é sobre, que é justamente a capa da cartilha que a Dani mencionou e que está disponível gratuitamente. Aqui nós vamos trazer alguns dos tópicos abordados na cartilha de uma forma mais sintética, mas quem quiser o conteúdo na íntegra está disponível no site. Então, para começar, é muito importante a gente ter clareza do que é necessário, do que é preciso para ter uma boa educação financeira. E todo mundo sabe, né, pelo menos é lugar comum, é um senso comum, diz que para ter uma boa educação financeira é preciso saber fazer contas, saber matemática financeira, não é verdade? A outra a afirmação que é bem conhecida, bem comum, é que ler contratos também é uma informação, né, uma habilidade importante para quem quer ter uma boa educação financeira. Afinal de contas, quando a gente fecha um negócio, quando adquire um empréstimo, um financiamento, é muito importante ter as informações daquele produto financeiro, né, um cartão de crédito, conhecer as faturas, os detalhamentos, é muito importante. Além disso, controlar os gastos em planilhas, esse é um tópico que muitos educadores financeiros abordam e que é muito comum dizer, olha, você tem que registrar suas entradas e saídas financeiras e ter clareza do seu saldo, fazer uma previsão de gastos. Sabemos que todos esses tópicos são muito importantes. Mas será que são suficientes? Será que eles são os únicos? Na verdade, para além dos números, é importante a gente também olhar para si, saber se conhecer, olhar para si mesmo, conhecer as suas prioridades. Porque eu costumo dizer que as nossas entradas e saídas financeiras são como a ponta de um iceberg. Um iceberg é aquela pedra de gelo enorme que fica boiando no mar, e a ponta dela é a parte menor, é a parte que a gente enxerga, mas submerso está a maior parte. Então, quando a gente olha os nossos números, as nossas entradas e saídas financeiras, na verdade, a gente está vendo só um pedacinho da nossa relação com o dinheiro. A grande parte é o que está por baixo, que a gente muitas vezes não olha, que são as nossas escolhas, as nossas preferências e que estão totalmente relacionadas com os nossos valores, as nossas crenças, os nossos sonhos, os nossos desejos e os nossos hábitos. Então, todos esses aspectos subjetivos vão orientar e influenciar as nossas decisões financeiras. Então, é muito importante que a gente leve em consideração esse tema. E a peça O Cofrinho Sabichão faz isso muito bem, quando ela aborda, explora os sonhos das crianças e as decisões que elas precisam tomar para realizar esses sonhos, né? Bom, aqui, olhando para o âmbito do professor, né, da escola, do ambiente escolar, a gente pode dizer que educação financeira
ela tem várias interpretações. Muita gente acredita que educação financeira é igual a matemática financeira. E a gente está aqui para desmistificar. Como nós já falamos, ela vai muito além. Então vamos lá. O que é educação financeira? De acordo com o conceito oficial do tema, que surgiu em 2005 na OCDE e depois foi adaptado para o contexto brasileiro em 2010, educação financeira é um processo que colabora com os indivíduos a entender os produtos e conceitos financeiros, desenvolver valores e competências para entender os riscos e oportunidades de cada decisão financeira, fazer escolhas bem informadas e agir para melhorar seu bem-estar hoje e no futuro. E o que não é? Não é, já que a gente está falando de tudo isso, então a educação financeira não é só o ensino de matemática financeira. A matemática financeira é o uso dos conhecimentos matemáticos para resolver problemas financeiros. Mas quando a gente está falando de desenvolver valores, competências, fazer boas escolhas, vai muito além de saber fazer cálculo de taxa de juros, não é mesmo? A outra coisa que a gente tem que diferenciar a educação financeira é de uma iniciativa de bancos para vender produtos financeiros. Nós sabemos que tem bancos que tentam vender produtos financeiros com iniciativas travestidas de educação financeira. Mas, na verdade, quando a gente está falando da educação financeira pura, nós estamos dizendo que ela não tem nada a ver com esse tipo de abordagem. Então, essa peça, assim como a cartilha e a nossa palestra, não tem nenhum objetivo de vender e oferecer nenhum produto financeiro para vocês, fiquem tranquilos. E também, nós temos que lembrar que a educação financeira, ela não é um meio para culpar o indivíduo por seus problemas financeiros. Por quê? Muitas vezes, nós temos aquela polêmica de que, inclusive surgiu recentemente, de que a pessoa que ela é mais carente de recursos financeiros, ela não deveria ter educação financeira, porque, na verdade, o que ela precisa de políticas públicas para ter uma renda melhor, para ter acesso a emprego e oportunidade. Nós acreditamos nisso e concordamos com essa afirmação. Porém, isso não impede que ela também tenha acesso a conceitos e informações sobre como usar bem os seus recursos financeiros, tá? Bom, além disso, a educação financeira pela BNCC, ela é vista como um tema transversal que vai contribuir para desenvolver as competências, as habilidades da BNCC e também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ela não é, portanto, um tema exclusivo do professor de matemática. Nós vamos ver aqui alguns exemplos em que apresentamos a educação financeira de forma transversal, utilizando várias disciplinas do currículo escolar. Então, não dá para dizer que educação financeira é uma atividade só do professor de matemática. Podemos trabalhar com vários professores, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E também é importante dizer que a educação financeira ela não é um tema que veio para dar mais trabalho para o professorado, mais uma tarefa, mais uma responsabilidade. Na verdade, vocês vão ver que a educação financeira ela contribui para entregar as competências, desenvolver as competências e as habilidades da BNCC. Portanto, ela não vem para dividir, ela vem para somar, vem para contribuir, tá bom? Bom, e vamos então a algumas razões de por que trazer a educação financeira para as escolas. Primeira coisa, nós já falamos, desenvolver as competências da BNCC de forma transversal. Nós fizemos um mapeamento e descobrimos que em 25% das habilidades da BNCC para o ensino fundamental estão presentes de alguma maneira, direta ou indireta, os conceitos de educação financeira. Então, 1/4 da BNCC tem educação financeira. A outra questão é a recomposição de aprendizagem e a inclusão por meio de atividades conectadas ao dia a dia do aluno. Falar de dinheiro, falar de consumo, falar de sonho, de planejamento, são tópicos que estão no dia a dia das famílias. E quanto mais a gente aproxima a nossa aula, a nossa prática escolar do cotidiano das crianças e das suas famílias, mais a gente toca o coração delas e mais interesse a gente gera
contribuindo para a recomposição de aprendizagem. A terceira razão é preparar as crianças para tomar decisões conscientes em um mundo com recursos cada vez mais escassos. Estamos vendo aí a questão da sustentabilidade, da escassez de água, não é verdade? A energia, cada vez mais precisando ter um consumo racional, e quanto mais as crianças forem preparadas para isso, melhor para o bolso delas, das suas famílias, e para o planeta também. Contribuir com as mudanças culturais da sociedade, trabalhar o jovem como um mobilizador, um multiplicador nas suas famílias, assim como acontece já com a educação ambiental, com a educação para os direitos humanos, com a educação para o trânsito. Todas essas questões, a criança sai da escola e leva para casa. E hoje, num contexto temos de tantos endividados, é muito importante que esse assunto circule dentro da família, seja trabalhado, seja abordado. Então, esse é uma outra razão. Contribuir com o papel no coletivo. É importante ter o cuidado e a preservação dos bens públicos e privados, dos impostos e do patrimônio coletivo. Ou seja, quando eu ensino uma criança a não estragar os seus brinquedos, não depredar a sua sala de aula, não quebrar um banco da praça, eu estou economizando dinheiro também, né? Estou ajudando ela a economizar dinheiro que é dela, da família e também de todos por meio do patrimônio público. Então, é uma responsabilidade e cidadania que nós estamos desenvolvendo. Além disso, tem um efeito colateral da educação financeira na sala de aula, que é desenvolver a saúde do gestor e do professor da escola, a saúde financeira. Por quê? Nós vimos que 29% dos professores no Brasil complementam a sua renda com atividades extras. Então, dar mais educação financeira para que ele possa ter um uso mais racional e qualificado dos seus recursos pode ajudar extremamente a ele a não precisar trabalhar tanto fora da escola para complementar sua renda, por exemplo. Um outro tópico é a importância de reduzir o endividamento das famílias. Como nós já falamos, 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje, e a educação financeira ela pode ser uma forma de contribuir para essa redução do endividamento. Além disso, promover maior prosperidade para as famílias no longo prazo. 2/3 dos aposentados não se prepararam para essa fase da vida. E quando a gente já traz esse assunto desde pequenos, desde jovens, eles têm mais possibilidade de se preparar melhor. Além disso, nós falamos sobre a contribuição para os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tanto nas unidades escolares quanto nos municípios. Promover também a sustentabilidade e o consumo consciente e a gestão racional de recursos. Viram como é importante trazer esse tema para a escola? Então vamos lá. Agora vamos ver como que ela está presente na BNCC. Nós falamos que ela está apresentada para ser trabalhada de forma transversal e integradora, como nós vemos aqui nesse trecho da BNCC, que destaca, inclusive, esse aspecto transversal e integradora, trabalhando a educação financeira junto com a educação para o consumo, com a educação fiscal, com o trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural. E essas temáticas, elas precisam ser trabalhadas em habilidades e cabe aos sistemas de ensino trabalhar de forma contextualizada. Então, a ideia aqui, nas sugestões que nós vamos trazer, é dar algumas inspirações para você trabalhar, mas não engessar o seu trabalho, porque de acordo com a sua região, com o seu contexto, do seu município, da sua comunidade, a educação financeira vai ser aplicada conforme esse contexto. Então, é muito importante ter essa flexibilidade, não é algo escrito na pedra. Bom, então, passado esse começo, esse início mais teórico, essa fundamentação, vamos passar então a algumas sequências didáticas para trabalhar com a educação financeira no ensino fundamental 1. Aqui nós estamos abordando na nossa cartilha 10 sequências didáticas.
Porém, para que esse vídeo também não fique muito longo, nós vamos aqui explorar 5 delas, uma para cada ano do ensino fundamental 1. E depois, na cartilha, se você tiver interesse, você vai ter acesso a todas as sequências detalhadas para aplicar com seus alunos. Bom, no primeiro ano, nós vamos trabalhar a seguinte questão: de onde vem e para onde vai o meu brinquedo? Vejam que esse projeto, essa sequência, ela contribui para desenvolver competências ligadas às ciências, como comparar características de diferentes materiais presentes em objetos do dia a dia, geografia, diferentes tipos de moradia e objetos do uso cotidiano, né, descrever e comparar, e matemática, reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário. Então, como que nós vamos trabalhar com essa temática? Primeiro, nós vamos fazer um grande levantamento de quais são os brinquedos favoritos dos alunos, né? O que ele gosta mais de brincar? É a bola, é a boneca, o jogo, é o peão, enfim, o tablet, né? Alguns já estão aí muito no meio tecnológico. E aí, vamos então procurar investigar quais são os materiais usados na fabricação e na produção desses brinquedos, como, por exemplo, a borracha, o plástico, o tecido, o algodão, etc. Papel. Depois, vamos trabalhar com eles um processo de entender como que esses brinquedos chegam até você. Eles não brotaram do nada, não é verdade? Da onde vem esse papel? Da onde vem a madeira, o plástico? Da onde vem o tecido, o algodão? Vamos descobrir esses recursos, de onde eles vêm, e qual é o processo produtivo desses produtos, desses brinquedos, para chegar nas mãos e até por onde ele passa em termos de fluxo de mercadoria, né? Então, ele vai passar por uma loja que vai vender, uma fábrica que vai vender para uma loja, que vai vender para a família, e aí o dinheiro que está envolvido nesse processo. Depois, discutir como que se descarta o que não deseja mais, né? Então, eu dou para alguém, como que eu uso esse brinquedo para que ele fique bom, para eu poder doar, para eu poder vender, fazer até uma renda, para eu poder trocar com meu coleguinha, né? Podemos fazer até uma feira de trocas, é uma das ideias. Podemos pesquisar os preços dos brinquedos, identificar quanto eles custam, criar uma lista de desejos. Então, eu gostaria de ter um videogame, eu gostaria de ter uma boneca, enfim, e trazer, então, um planejamento para juntar dinheiro para realizar esses desejos. E aí, vem a pergunta, para que eu possa juntar esse dinheiro, do que eu preciso abrir mão? E entra a ideia das escolhas, o que eu preciso economizar, que é o tema central da peça, né? A peça fala sobre decisão, sobre escolha. Então, com tudo isso, você vê que você consegue trabalhar os materiais, trabalhar os objetos, as funções dos objetos e, além disso, a questão monetária, juntando essas 3 disciplinas de ciência, geografia e matemática num projeto lúdico, interessante e criativo para os alunos. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. No segundo ano, vamos falar, então, do valor da água para o planeta e para o bolso. E aí nós temos 4 habilidades da BNCC listadas aqui relacionadas a esse tema. Então, em geografia, existe a habilidade de reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando os diferentes usos desses recursos e os impactos no cotidiano. Em ciências, investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida das plantas. Em língua portuguesa, nós podemos trabalhar a leitura, a mediação do professor nos textos que circulam em meios digitais, e em matemática, resolver problemas de adição e subtração envolvendo números com significados de juntar, acrescentar, separar. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Nós vamos ver, a nossa proposta é você trazer 2 vasos de plantas para a sala, uma murcha e uma saudável. E para investigação, observação científica sobre isso, registrando as observações no caderno. Quais são as diferenças dessas plantas? Por que uma está mais murcha e outra está mais
exuberante. O que diferencia essas duas? E aí, vamos fazer uma proposta, depois de levantar as hipóteses, provavelmente vai surgir, porque essa aqui está com menos água. Vamos apertar a areia dela, a terra dela, para ver se ela tem água, se ela está bem nutrida, bem hidratada, bem regada. E provavelmente as crianças vão chegar a essa conclusão de que é necessário uma rega. E aí vamos fazer uma rega nessas plantas e fazer uma observação e ver o que mudou no dia seguinte ou na semana seguinte. E aí sim, pesquisar sobre a importância da água para os seres vivos, uma vez que eles já viram com os próprios olhos o efeito da aplicação, da inserção da água numa planta, eles vão ver isso. E aí entra então, e a nossa água, a água que nós bebemos, a água que nós consumimos para tomar banho, para cozinhar, para preparar os alimentos. Então vamos olhar a conta de água. Será que os alunos sabem que a água custa dinheiro? É um ótimo momento, uma ótima oportunidade para fazer essa análise, entender o que significam aqueles números, quais são as informações importantes da conta da água e qual foi a diferença de um mês para o outro. Depois, propor ações de economia de água em casa e aí acompanhar, né, e ver qual é o cálculo do que pode ser feito com a economia proposta. Então, pretendemos economizar R$10 de água por mês. O que será que dá para fazer com esse dinheiro? E aí trazer a questão dos sonhos, a questão dos desejos de consumo também. Então, por meio de um projeto bastante diversificado, se trabalham todas essas habilidades e a educação financeira muito presente. No terceiro ano, vamos trabalhar o tema do animal de estimação. Como nós vimos na nossa peça, o porquinho, né, que representa o cofrinho sabichão, ele é um animalzinho, né, um porquinho. Então, trazendo, para quem viu a peça, trazendo essa conexão do porquinho, vamos trabalhar com essa questão e ver quanto que ela custa no nosso dia a dia. E fazendo isso, nós vamos trabalhar com várias habilidades também da BNCC, de ciências que fala sobre identificar características sobre o modo de vida dos animais comuns no ambiente próximo, matemática, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e universo de até 50 elementos, e língua portuguesa, ler e compreender relatos de observações e pesquisas em fontes de informação. Como vamos fazer isso, então? Começamos com um diálogo sobre os animais de estimação que a turma já tem ou gostaria de ter. E é muito divertido conversar sobre isso. Depois, vamos relacionar juntos quais são as necessidades que um animalzinho tem. Ele precisa de quê para viver bem? Abrigo, alimento, remédios. Quais são as necessidades desse animalzinho? Cada animal vai ter necessidades diferentes. Um peixe é diferente de um gato, de um cachorro, de um porquinho, certo? Depois, nós vamos pesquisar os custos para atender essas necessidades. Quanto custa a vacina, a ração, enfim, os apetrechos que ele vai utilizar, a manutenção, a proteção, a roupinha, etc. Depois, criar uma tabela com cada item e os custos que vão ser acionados. E aí, multiplicar esse custo pelo tempo de vida do animal. Vamos pesquisar quanto tempo vive um cachorrinho em média, quanto que ele vai ter de gasto por ano e ao longo da vida dele, quanto vai custar esses cuidados, né? Isso tudo para trazer consciência e reflexão para a adoção responsável dos animais, né? E refletir sobre o que fazer se a família ficar sem dinheiro, se acontecer um desemprego, alguma coisa, como a gente vai cuidar desse bichinho? Porque muitos bichinhos são abandonados. Discutir sobre essas responsabilidades com todos os bichinhos e produzir cartazes, então, para conscientizar a comunidade. Então, aí nós temos a linguagem, nós temos a matemática e nós temos as ciências. Vamos para o quarto ano. Pronto. O quarto ano, como economizar para realizar um sonho? Nós temos a língua portuguesa, ler e compreender com autonomia boletos, faturas e carnês,
gêneros da vida cotidiana com as convenções de gênero. Em seguida, a matemática, resolver e elaborar problemas que envolvam situação de compra e venda e formas de pagamento. E geografia, descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Então, nesse caso, nós vamos começar com uma reflexão e uma produção de desenhos, com a pergunta, que responda a pergunta, qual é o seu sonho? Então, as crianças vão ser convidadas a desenhar o seu sonho no papel. Depois, fazer uma pesquisa sobre o custo do sonho e definir uma data para a qual deseja realizar essa conquista. Em seguida, promover uma divisão do valor do sonho pelo número de meses até a data definida. Então, se eu desejo comprar uma bola daqui a 6 meses, quanto que eu preciso guardar por mês para chegar a esse objetivo? Em seguida, analisar faturas. Então, nós vamos dividir em grupos e cada grupo vai analisar a fatura da internet, a fatura da energia, da água, do gás, e vai avaliar quais são as possibilidades de economia em cada um desses tópicos da casa. No supermercado, a conta do supermercado, cada grupo pode trabalhar sobre um tema. E aí, criar uma cartilha digital de economia para os outros colegas e para suas famílias também poderem seguir essas dicas. E, por fim, a implementação e o acompanhamento da economia obtida para que depois identificar quanto que falta, então, para realizar esse sonho, né? Então, todo esse processo é um projeto bastante integrado com a educação financeira, mas vejam que ele está aí contribuindo para o desenvolvimento das habilidades da BNCC, não está fugindo do assunto. Quinto ano, receitas de economia. Em ciências, no quinto ano, nós temos uma habilidade que é organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais para a manutenção da saúde do organismo. Ainda em ciências, nós temos a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, e essa análise, essa discussão sobre isso. Em língua portuguesa, nós temos aí a habilidade de comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. E na matemática, realizar uma pesquisa envolvendo variáveis e categorias numéricas, organizando dados, coletados por meio de tabelas, gráficos, de linhas ou gráficos de imagem, com ou sem o uso das tecnologias digitais. Então, como que funcionaria esse projeto? Primeiro, vamos discutir sobre os alimentos preferidos pelos alunos, o que eles gostam de comer. Percebam que em todos os projetos, o início, ele está sempre relacionado a puxar dos alunos algo de interesse deles. É o animalzinho preferido, é o brinquedo preferido, é o alimento preferido. Tudo isso porque a educação ela é mais efetiva quando a gente desperta o interesse dos alunos para aquele tema. Então, é sempre importante começar com uma questão que os envolva, que os engaje na conversa. Em seguida, vamos pesquisar a diferença entre comida e alimento. E quais são os tipos de alimento? O alimento in natura, o alimento minimamente processado e o ultraprocessado. Depois, apresentar, então, estatísticas sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. Isso nós temos no IBGE. Será que os brasileiros estão se alimentando direito? Qual é o grau de nutrição dos brasileiros, né? Nós temos aí dados, inclusive, da fome, que podem ser trazidos nesse contexto dessa discussão. A criação de um cardápio equilibrado, utilizando ingredientes econômicos. Então, cada grupo, cada turma irá criar um cardápio com entrada, almoço, sobremesa, com itens nutritivos e econômicos. Depois, calcular o custo desse cardápio, criar uma cartilha para conscientizar a comunidade sobre a alimentação saudável. Enfim, são essas as ideias que nós trouxemos, que nós gostaríamos de compartilhar. Esperamos que sejam ideias viáveis no dia a dia de vocês, acreditamos que sim, porque muitas delas
já foram testadas, implementadas, então vemos que elas podem ser aplicadas no dia a dia sem grandes dificuldades e trazendo a educação financeira inserida transversalmente junto às competências e as habilidades da BNCC. Aqui nós deixamos também algumas referências e materiais complementares que estão na nossa cartilha e estamos, então, à disposição para auxiliá-los em qualquer necessidade. Agradecemos a todos a participação e estar conosco e convidamos vocês a realmente aplicar esse tema, porque ele é muito gostoso, muito interessante e com certeza vai trazer discussões muito ricas para os seus alunos, para os seus colegas, para a sua escola. Muito obrigada e até mais!